Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No Pedagogcast de hoje, vamos conversar sobre os pontos positivos e os pontos a serem melhorados na educação à distância. Eu sou a Viviane. Eu sou a Laura. E eu sou a Amanda. Iniciando a nossa conversa, um dos pontos positivos, e acredito seja o principal, é poder estudar no conforto da nossa casa. E quem não gosta do conforto da nossa casa, né? É uma maravilha. É verdade. Com a própria experiência que eu tive nesses 2 anos de pandemia, eu vi que é preciso ter muita responsabilidade de criar uma rotina de estudo para conseguir, na nossa correria do dia a dia, conciliar trabalho e realmente tirar um tempo para parar e estudar. Até porque a gente, quando tá em casa, acaba fazendo todas as coisas que a gente precisa adiantar, né? De serviços domésticos e acaba esquecendo de estudar. A gente acha 1000 e outras coisas para fazer, ao invés de A estudar. prioridade é o serviço de casa, são os filhos e o estudo realmente vai ficando, né? O que me ajudava a manter o foco e realmente tirar um tempo para estudar eram as diversas plataformas de comunicação que eram disponibilizadas pela instituição em que eu estudo. E sem contar as dinâmicas e os sites de interação que a maioria dos professores nos davam. Então, a gente conseguia, através das dinâmicas, aprender mais. E é legal também a gente colocar lembretes no celular, alarmes, algum aplicativo que te reserve aquele tempo só para estudo e deixe, as notificações de WhatsApp, Instagram, todas desativadas por aquele tempo, né? Até se tu acessa, vamos supor, a aula online pelo computador, é interessante deixar o celular meio longe, né? Porque como tu disse, qualquer notificação vai te distrair, vai tirar o foco da aula. Aí, sem falar que vem uma notificação do Facebook ou do Insta, a gente tu já vai corre olhar. né? E já perde meia hora olhando, tu não sabe mais o que a professora tá falando. Sempre. Quando vê, ela tá chamando o teu nome pra te responder uma pergunta. E tem também os pontos negativos, né, gurias? Que eu acredito que sejam os métodos de avaliação dos alunos. Porque na maioria das vezes são as famosas provas, né? E isso causa uma pressão no aluno. A palavra prova, né? Nos causa um medo, assim. E sem falar que é uma alternativa só certa. Então, pensa. Tu pode errar a qualquer momento E acredito que o aluno pode ir sabendo o conteúdo na ponta da língua. Mas toda aquela pressão de saber que ele está fazendo uma prova e que ele vai ser avaliado, deixa ele mais tenso. Travado, né? Exatamente. E a espera pelo resultado, então, gurias, Meu Deus, gente. é torturante. E no EAD a gente tem um problema que é a famosa cola, né? Que a gente sabe que acontece e tu, como professor, como tu vai saber se teu aluno realmente fez o que ele sabia ou ele pegou da internet? Se teu aluno tá do outro lado da tela, como, né, gente? E é muito fácil tu abrir o PDF com o conteúdo e fazer a tua prova, né? E por isso que eu acho importante que sejam trocadas as provas por trabalhos no EAD. Seria muito melhor para os alunos e para os professores também. Ou então diminuir talvez o peso das provas e dar mais nota para os trabalhos, né? Avaliar com maior pontuação os trabalhos. Um dos problemas também que eu notei nesses 2 anos que eu tive aula EAD foram as limitações nas discussões e as interações sobre os conteúdos, tanto com o professor, tanto nossa com os próprios colegas. Sem falar da vergonha, né, que a gente sente em abrir a câmera e o áudio para esclarecer alguma dúvida. Tá certo que às vezes pode ser a dúvida do colega, porém, tu se sente muito mais retraído. Eu tinha vergonha de fazer uma pergunta e acabar sendo uma pergunta boba, enfim, os colegas darem risada. Ou achar que tá atrapalhando também. Achar que tá atrapalhando a aula do professor. Até porque se tu tá na aula ali presencial, tu acaba rindo, todo mundo faz uma piadinha, solta alguma coisa e sempre dá aquela brechinha pra te fazer aquele teu comentário pra te tirar aquela dúvida. Então acaba sendo mais leve, eu acho. E com o EAD, a gente acaba se fixando ali só na tela e tu acaba não te mostrando, não deixando as coisas fluírem como deveria. O que acaba acontecendo bastante
é só o professor estar com a câmera e o microfone aberto, então vai ser só tu e ele, o que acaba te deixando mais nervosa ainda. E sem contar também a internet, né, gente? Nossa, é o caos. Quantas vezes tentei abrir a câmera e simplesmente caía da chamada. Ou abrir algum material que o professor mandava para a própria aula e não dava. Então esse é um problema que ainda afeta muito, então a questão da internet a gente nem tem como colocar como culpa, porque não é. É uma coisa que tem muita coisa envolvida. É o tempo, é o teu fornecimento da internet, que às vezes não tá bom. Até a luz, às vezes, pode cair. Tu acaba ficando sem, né? Porque a internet não adianta. Ela move o mundo, porém ela trava o mundo também quando ela quer. Finalizar o Pedagocast de hoje, acreditamos que o que precisa ser melhorado na educação à distância é que os professores sempre estejam inovando e se reinventando, usando também de estratégias para que o ensino remoto não seja tão cansativo para o aluno. O professor também pode usar as dinâmicas, jogos e principalmente o humor, né, nas aulas para não ficar tão repetitivo e tão maçante o conteúdo. Com isso, deixamos um questionamento para você, professor. Como você está avaliando o seu aluno? Será que ele se sente confortável com esse método? E vocês têm certeza que ele está aprendendo? Pense nisso. Por hoje, então, era isso, galera. Até uma próxima oportunidade. Tchau!